Você é nosso anfitrião hoje, Dani. Você faz o início e a abertura. Cacã? Pode começar em alto astral, assim, tipo, bom dia, meu povo, bom dia, minha pova! Estamos aí, é! Não, isso Meu... acabou de ir pro wake-off. Pô, toda gravação eu entrego o negócio. A edição é minha, eu que decido. Ai, ai, Clacrete 368, né? Programa episódio 3. Vamos nós. 1, 2, 3, gravando. Olá, voltamos para mais um episódio da nossa série Aprendizes de Joana, onde nós estamos estudando o livro Psicologia da Gratidão, de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E toda semana, né, Ju, nós temos a pretensão de trazer mais um pedacinho de discussões, de estudos sobre este livro que está, né, trazendo muito, agregando muito às nossas vidas, né? A gente, junto com o livro, a gente também tem desenvolvido o nosso caderninho da gratidão, aonde nós vamos anotando, né? Claro, aí nós vamos anotando as nossas gratidões diárias por tudo que a gente recebe, por tudo que a gente vivencia. Né, Ju? Isso mesmo. E avançando, a gente efetivamente começa o capítulo 1 hoje. Para quem está anotando a sequência, nós hoje estamos na página 18, 19, 20, 21, até a página 22. A primeira parte que vai falar efetivamente do significado da gratidão. E aí, me permite começar. Desculpa, Dani, pode falar? Não, eu ia te perguntar se você sabe de onde vem gratidão. Muito bem. Colando, né? Resposta. Gratidão vem do verbete, é um verbete gratidão que vem do latim gratia, que significa literalmente graça ou gratus, que se traduz como agradável. Por extensão, significa reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. Fantástica definição, né? Disse tudo em poucas palavras. Esse movimento de reconhecimento, esse movimento de vivência de sentimentos enobrecidos corroboram, né, e caminham com a gratidão nossa do dia a dia. É importante a gente ressaltar que Joana traz também para a gente a mistura entre a gratidão e o ego, né, Ju? E o ego, ela traz, de novo nós voltamos ao ego, né? Voltamos a falar sobre ego. Vamos falar disso todas as vezes. Todas as vezes, né? O ego é a formação de hábitos que a gente recebeu, né, desde o momento da fecundação. Então, muitas vezes a gente diz assim, eu quero me livrar dessa criança, eu quero me livrar deste ego, eu quero ser uma nova pessoa, eu não quero alimentar o meu ego. Mas também a gente precisa ter um pouco de paciência conosco, porque se é um movimento de construção desde que somos concebidos, então percebam quais as dificuldades que nós vamos enfrentar no nosso dia a dia, muitas vezes, para a gente ir aos poucos desconstruindo o nosso ego e permitindo que esse sentimento da gratidão, esse sentimento enobrecido de gratidão, comece a tomar espaço dentro da nossa vida. Muitas vezes a gente se culpa, muitas vezes a gente fica aí, se batendo, nossa, mas por que eu sou assim? Por que eu faço isso? Então é importante, eu acho, hoje a gente trazer do que se alimenta o nosso ego, né? Muitas vezes o ego, se a gente observar ele,
ele se alimenta da nossa ingratidão, que é o contrário do que você trouxe no início, porque ele não quer muita responsabilidade, ele quer se alimentar. Nosso ego é aquela criança voraz, com fome, que quer se alimentar de tudo que para ele seja bom. Só que muitas vezes tudo que é muito bom e muito fácil na nossa existência pode não ser duradouro, né? E aí a gente precisa talvez entender como a gente começa esse processo, né, de dar sentido à gratidão dentro da nossa existência. Sim. E aí você falando do que se alimenta dessa necessidade ainda tão infantil, Dani, quando eu estava estudando esse trecho, né, que a gente está falando hoje do significado da gratidão, e a partir de algumas provocações de Joana, me lembrou um estudo que eu tinha feito, que eu vou compartilhar aqui na tela. Vamos mostrar, tentar uma tecnologia hoje diferente aqui. Vamos ver se Estamos funciona, avançando. vai dar tudo certo. Aí, acho que a gente continua se vendo e continua vendo a tela, né? Aqui Joana vai falar da nossa parte dos nossos instintos, que a gente começa infantilmente até a gente chegar a aprendizados maiores. Isso me remeteu a alguns estudos e duas leis morais, que é a lei do trabalho e a lei do progresso. Da importância do trabalho, e não só trabalho quando a gente fala trabalho material, né? De ir para a empresa, de ir para a escola, de ir para, né? Todas as coisas, obrigações que a gente tem, remuneradas até, mas do nosso trabalho íntimo, da nossa reforma, que é o que a gente tem proposto aqui de exercitar efetivamente, experimentar diariamente o registro da gratidão, que é também um trabalho. E com isso, com o trabalho, nós entramos numa outra lei divina, que é a lei do progresso. Nós então evoluímos. Por que eu estou trazendo essa imagem, Dani? Eu achei muito significativo, então, quando Joana vai remeter aos instintos, a importância da gratidão para essa evolução, porque no início, né, quando fomos criados, nós tínhamos basicamente a preocupação com o nosso corpo, com a manutenção do alimento, de me manter seguro, da caça, não é isso? Então, só que as necessidades do corpo, elas sucedem às necessidades do espírito. Isso que você falou do alimento, ainda tem tudo a ver com isso que eu coloco aqui nessa segunda parte, que é o alimento, então, material. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. Então, a gente inicia nesse ego, primeiro, ainda tão desejoso de si mesmo, ou daquelas coisas que parece que a gente reencarna e na hora que a gente está aqui nessa matéria, a gente acredita que isso aqui é tudo, né? Parece que a gente se esquece do que nós verdadeiramente somos, da nossa origem espiritual. Mas após isso, com o trabalho, com o desenvolvimento, buscando sair dessa infância, nós chegamos ao despertar para esse alimento espiritual, né? E essa setinha que corre aí embaixo é porque esse é um diferencial nosso, né? Que nós somos dotados do desejo de melhorar. Então, às vezes, mesmo que a gente não saiba muito o porquê, mas a gente está sempre sendo impulsionado se a gente está meio no caminho errado, a gente tem aquela sensação, né, de que, olha, Juliana, alguma coisa não está indo bem, acho que você ficar de olhos abertos e voltar para o caminho, digamos assim, né? A gente tem aquela vergonha interna bruta, mas a gente não ouve ela. A gente percebe que não está indo pelo caminho que é o mais natural para a nossa evolução, e a gente quer fazer muitas vezes da nossa vontade. Mas a nossa vontade muitas vezes é o nosso ego, é o nosso status primitivo ainda falando mais alto. Tem uma passagem que Joana traz aqui no livro que ela fala assim, mais ou menos assim: gratidão é o divisor entre ter noção entre o que alimenta o ego e o que podemos entregar de contribuição pessoal. Então,
se a gente gravar isso, peraí, o que é gratidão? É o que alimenta meu ego ou é o que eu entrego como contribuição pessoal, espiritual, né, para a nossa existência, na nossa sociedade, na nossa micro-sociedade, na nossa família, amigos, etc. Né? Então, se a gente pode fazer um paralelo, talvez entre o que alimenta o ego e o que é a nossa contribuição pessoal, nós poderíamos dizer o que nós estamos ainda com os nossos instintos e quais são os sentimentos / emoções que a gente começa a entregar nessa virada. Porque se a gente falar de instintos, a gente fala de não repartir, de soberba, de presunção, de alimentar, de meu, de posse, de apego. E aí, quando a gente fala de sentimentos e emoções, a gente começa a falar de amor, que é igual a servir. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, eu só vou falar que te amo se você falar que me ama. Mas isso tem que tentar entender se é amor de fato ou se é um apego. Porque o amor é livre. Então, quando nós amamos, nós queremos servir, nós queremos ver a outra pessoa muito bem, por mais que nos doa, por mais que não seja o que a gente queira naquele momento, né? A gente a gente tenta contribuir de uma forma muito grande em todos os ambientes que a gente anda, que a gente permeia. A gente quer gratular a tudo. A gente não tem espaço para ingratidões, a gente não tem espaço para coisas que não sejam positivas, mesmo não sendo. Dani, eu não vou citar nomes, mas essa semana eu recebi tantos depoimentos tão bonitos de pessoas que estão experimentando esse movimento da gratidão, né? E de como, em alguns momentos cruciais da vida, né, dessas pessoas, parece que uma chavinha se ligou. Não, isso me aconteceu, mas podia ter sido muito pior, a gente só tem para agradecer. Então, é tão bonito experimentar esse movimento, sabe? Poxa, eu só posso dizer do convite para quem estiver assistindo a gente, para se dar essa chance de experimentar, porque a vida toma um outro sentido, é um outro olhar, é sem palavras, quando a gente experimenta isso. Né? Você tá tão tocada pelo que recebeu, né? Que assim é nítida a emoção, entendeu? Mas esse é um sentimento de gratidão exposto ao vivaço, assim, né? É uma gratidão pelo que a gente vem refletir aqui todas as quintas-feiras, assim, é o que a gente se propõe. São pequenas coisas que a gente nós não temos a pretensão de dizer que somos especialistas pós-graduados em Joana, mas a gente precisa aprender com ela que tudo é gratidão. Tudo. A partir do momento que a gente conseguir enxergar e significar a gratidão como um tudo, as coisas vão ser mais fáceis. Porque quanto mais afetividade a gente coloca na nossa vida, mais gratidão vai aparecer. Porque a gente vai tirar aquela negatividade do nosso olhar. Então, nós vamos ser afetivos e compreensivos com as pessoas que vivem ao nosso entorno, né? E como a gente também se comporta no cenário social? A gente é uma pessoa amável ou a gente é uma pessoa reativa, né? Bum! Tudo que acontece eu tenho que reagir. Minha opinião é que tem que prevalecer, né? Qual o sentido que buscamos para uma felicidade em nossa vida? O que a gente bota como princípio para sermos felizes, né? Quais os hábitos que a gente adquiriu nessa existência e a gente não abre mão deles. A gente quer continuar com eles. Porque Joana, ela traz que a gratidão é uma conscientização íntima. Ela traz que tudo evoca alegria. Ela traz que a gente não tem carências. A gente não tem reclamação. A gente não exige.
A gente não se importa com quantidades, a gente desperta e encanta pela vida. Olha só, torna precioso qualquer condição. Então, olha a profundidade que ela nos coloca para dar sentido à palavra gratidão. Uhum. E como a gente falou no exercício da semana passada, Dani, a gente propôs a pergunta que era de que forma experimentamos a gratidão e se a gente consegue experimentar para além daquele sentido da retribuição. Mas hoje, com essas definições, esses significados, né, e trazendo esse lado da emoção, do nosso início desse aprendizado, a gente vê o quanto é importante, mesmo que a gente não esteja fazendo certo, entre aspas, né? Que a gente às vezes também se cobra muito isso, mas começar a expressar, por mais, às vezes, por mais retributivo que tenha sido esse sentido de agradecer algo, de dar graças a algo, né? Que essa é uma semente. E isso é importante, porque isso faz com que a gente comece a sentir coisas. Né? E quantos de nós não consegue ter emoções, refletir sobre suas próprias emoções, ou conhecer suas emoções? Ela traz assim numa passagem também que a gente é uma criança maltratada. Muitas vezes a gente se coloca nessa condição de uma criança maltratada e aí a gente fica no estado primário e tudo que acontece na nossa vida a gente traz como dificuldades. A gente não enxerga como oportunidades de avançarmos, evoluirmos, como você trouxe na imagem. A gente começou arcadinho, começou a se ficar de pé e daqui a pouco deitou de novo. Ou seja, nós estamos, mas com o passar dos nossos tempos, nós fomos criando ferramentas, como você bem disse, que nos preservaram, que nos mantiveram na condição de sobreviventes, né? E quando a gente olha para dentro da gente, a gente não pode desconectar de duas coisas. Uma é a nossa autoestima. A gente precisa estar conectado com a nossa autoestima, porque senão também de nada adianta o universo trazer maravilhas, porque a gente não vai achar bom em nada. Então a gente precisa ter uma conexão com a nossa autoestima, levantar a nossa autoestima, principalmente no ano de 2020, como dizem, né? Estou fazendo uma camisa, eu sobrevivi a 2020, mas a gente precisa muitas vezes assim, tá triste em casa porque não sai, porque não tem convívio. Muitas vezes você pode ficar muito bonito em casa, arrumado, maquiado, penteado, sem estar no pijama. Eu ouço várias pessoas que auxiliam nesse momento, vários psicólogos que têm dado assessoria nesse momento, que falam que muitas vezes você precisa criar uma rotina dentro da sua casa para você não cair nessa coisa. Levantou de pijama, saiu se arrastando, deitou no sofá, ficou até meio-dia, levantou, se arrastou para a mesa, se arrastou. Crie uma rotina, levante no horário, tome seu café, faça alguma atividade, não cria-se rotina para nosso cérebro ficar alinhado. Mesma coisa com o nosso interior. Precisamos criar as nossas rotinas que mantenham a nossa autoestima boa. E sermos humildes para não desconectarmos de um segundo tópico, que é o autorreconhecimento. E muitas vezes a gente assume que a gente está aqui aprendendo, estamos aprendendo de fato. Não existe soberba na fala. Existe um reconhecimento, um autorreconhecimento que nós precisamos aprofundar na gratidão. Já viu a história da ostra que ela trouxe nesse item desse capítulo? Fala a história da ostra pra gente. Eu vou falar meia ostra só, tá? Nós seres humanos, somos muito parecidos com as ostras. Levamos muito tempo para construir internamente uma joia rara e única.
E muitas vezes nós temos a mesma dificuldade da ostra. Já abriu ostra? É difícil de abrir uma ostra, né? Então, para muitas vezes a gente ver a beleza dessa ostra, a gente precisa forçar a abertura. Nós, seres humanos, temos uma pérola dentro da gente. E muitas vezes a gente não força para abrir essa pérola, para que o mundo tenha acesso às pessoas fantásticas que todos nós somos. Todos nós temos essa essência de sermos ostra. Então, Joana fala muito ricamente que o tempo nos faz ter a beleza. Mas por que a gente não abre isso para o mundo enxergar? Talvez porque a gente ainda esteja muito preso na casca da ostra, né? E é aquela coisa que você olha por fora, não imagina que tem algo ali tão belo dentro, e a gente fica querendo dar polimento aqui fora, né? Transformar em bonito aquilo que não tem como ser transformado. Não presta atenção que a verdadeira beleza na qual a gente precisa investir é aquela beleza que vai iluminar o caminho no momento em que a gente estiver de novo na nossa essência. Né? Exatamente. Não estou falando que é para a gente se descuidar, não. Quem gosta de usar creme, usa creme. Né? Quem gosta de manter os cabelos, que nem o Daniel fica horas fazendo luzes nesse cabelo para ficar essa tonalidade meio grisalha, né, Daniel? Horas falando de beleza. Se ele gosta, tudo bem, mas tem que também. Por isso que a Juliana fica, Daniel, vamos fazer grupo de estudo, vamos fazer isso aqui, né, Dani? Para a gente poder iluminar as coisas aqui dentro, não apenas iluminar os cabelos. Tá cada vez mais. Muito bem. Então, qual é o resumo do dia hoje, Dani? O que a gente quer que as pessoas reflitam junto com a gente nesse significado da gratidão? Porque a coisa está avançando, em breve a gente vai ter que entrar em alguns conceitos bem desafiadores. Qual a mensagem principal de hoje, então? Antes de eu trazer algumas questões, né? Porque a gente não traz resposta aqui, não. A gente traz questão. Na página 21 do livro, primeiro, segundo, terceiro parágrafo, agradecer, portanto, significa inebriar-se de emoção lúcida e consciente da realidade existencial, mas não somente pelo que se recebe, também pelo que se gostaria de conseguir, assim como pelo que ainda não se é emocionalmente. Então, muitas vezes a gente fica assim, eu não sei se eu mereço gratidão. Muitas vezes a gente precisa desejar receber, a gente precisa emanar essa energia para o universo, para que o universo, de uma forma muito amorosa, nos traga o que a gente precisa receber, o que a gente merece receber. Então, eu acho que esse é um complemento do que a gente trouxe na discussão hoje. E aí eu queria, assim, tipo de curioso, né? Saber por que temos ainda uma grande dificuldade de expressar os nossos sentimentos? É aquele momento cri, 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 cri. Travou? Bom, você disse que você não queria resposta, então eu nem vou me preocupar. Tá, mais uma. Por que a gente cria bloqueios e permanece com os hábitos do nosso status primitivo? Por que a gente cria esses bloqueios? E como expressar os nossos sentimentos? Por que muitas vezes nós temos vergonha de falar que nós amamos uma pessoa? Por que nós temos vergonha, muitas vezes, até de dar uma dura num filho nosso, mas isso também é amor? Então, a gente
tem a dificuldade diária de expressar o que a gente de fato sente. E eu acho, só acho, eu acho que isso faz falta na vida de outra pessoa. Você sabe que esses dias eu estava pensando nisso. O sentimento que eu não expresso é uma lacuna que eu posso abrir na vida de outra pessoa. Sim. Muito bonito isso, Resumi? hein, Dani? Resumi? Muito bom, muito bom. É isso aí. E, bom, só não respondendo suas perguntas, que são um material aí para a gente passar a semana refletindo sobre elas no nosso livro da gratidão, no nosso caderno da gratidão, mas reforçar mais uma vez que quanto é importante esse exercício para nós de, através do relato da gratidão, se perguntar, né? Meus sentimentos estão aqui? Eu estou fazendo da boca para fora, da caneta para fora? Ou quando eu escrevo que sou grata pelo dia de hoje, por isso ou por aquilo, isso está efetivamente aqui dentro, reverberando, me energizando, trazendo às vezes o resgate até de algo que talvez eu não tenha me sentido muito bem, mas que naquele ato de buscar o agradecer já é um início de uma transformação também, né? Às vezes, simplesmente compreender as nossas emoções, compreender o que a gente está sentindo, já é um grande passo, Dani. É Às vezes a verdade. gente só conhece alegria e tristeza. Mas tem aí tem umas outras figurinhas aí no meio do caminho que podem nos auxiliar nesse processo evolutivo. As pessoas falam muito assim, eu estou com muita raiva. Eu até aboli um pouco essa palavra da minha vida porque raiva eu acho que é um sentimento muito forte, por exemplo. A gente bota sempre em extremos, né? Eu estou muito alegre, eu estou muito triste. Eu estou com muita raiva, eu estou muito amável. Então, existe coisas que a gente se acostuma a falar na nossa vida e a gente não percebe o quanto isso continua alimentando, na verdade, os nossos comportamentos iguais. E aí a gente, quando você falar que está com raiva, para e pensa por que você falou que está com raiva. Porque talvez seja um outro encaixe, uma outra definição. Talvez você não teve um desejo próprio atendido e isso te causou uma cólera. Então, assim, vamos analisar. Eu acho que a reflexão é o melhor caminho. Meus filhos às vezes ficam muito nervosos comigo porque, pai, você não vai dar direção? Não, vamos refletir juntos. Essa pergunta é mortal. Vamos refletir juntos. Pai, eu posso andar de bicicleta? O que a sua consciência diz? Você já fez tudo o que deveria fazer? Quer dizer, sabe, você começa a mudar um pouco, você tira as pessoas da zona de conforto. Eu me tirei da zona de conforto, porque seria muito fácil dizer sim ou não. Uma pergunta gera uma resposta, e a resposta gera consequências. E aí, o que a gente faz com as consequências? O que a gente faz com as respostas? A gente tem que entender se a gente quer trabalhar na vida, né? Como você bem falou, né? Nós viemos pouco a pouco trabalhando a nossa existência, construindo diversas situações para sobreviver. Sim. Então, e o que a gente faz hoje? Você diz que ama seu filho ou manda ele para o quarto correndo? Vai para o quarto porque eu te amo, fique lá, não me pergunte. Então, só para a gente finalizar o nosso dia de hoje, Dani, eu vou ler o último parágrafo dessa parte que fica na página 22, que assim, eu recomendo, leiam efetivamente todo esse trecho, porque ao longo dele ela vai dando várias perspectivas desse significado da gratidão, e ela finaliza dizendo o seguinte: quando se é grato, alcança-se a individuação que liberta. E aí tem tudo a ver com tudo isso que você falou agora, do que a gente alcança à medida que a gente vai refletindo, né? Para se atingir, no entanto, esse nível, o caminho é longo, atraente, fascinante
e desafiador. Então, olha, é longo, é longo. É atraente. Sim, e atraente a gente pode pensar em várias coisas. Da nossa porta estreita e da porta larga. É fascinante, porque quando a gente também começa a ter noção e percepção de tantas coisas pelas quais ser grato. Você já parou para pensar, Dani, que a gente está aqui, eu não preciso ficar, eu posso estar totalmente entregue no nosso estudo, sem me preocupar de ficar mandando meu coração bater, sem precisar me desconectar de se inspira, né? Inspira, expira, porque nós temos uma perfeição de instrumento de trabalho. Só isso já é fascinante, né? E desafiador, porque eu preciso saber o que eu faço com tanta beleza, com tanta riqueza, com tanta oportunidade. E só, entre aspas, aqui, né, contando para todo mundo, e antes da gente iniciar, a gente sempre faz uma leitura do Evangelho, né, para a gente se conectar. E a nossa leitura de hoje falava dos nossos talentos, né, Dani? Sementinha por sementinha. É desafiador no sentido de que estamos usando os nossos talentos, estamos enterrando os nossos talentos, o que estamos fazendo com os nossos talentos? Verdade. Ju, e tem um negócio que é tão... uma vez numa aula de neuropsicologia, eu vi uma mestra da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela trouxe exatamente essa reflexão que você trouxe aí sobre as nossas necessidades corporais, né? E a gente estava falando sobre cérebro, né? E aí ela falou assim, quem é que acha que manda no cérebro? Aí todo mundo levanta a mão, né? Porque todo mundo quer, não, eu mando no meu corpo, eu mando em tudo, eu mando, eu mando. Aí ela disse assim, bom, desculpa desapontá-los, mas 95% das atividades que seu corpo registra não são conscientes, são inconscientes e automáticas, porque o corpo quer se preservar na sua totalidade. Então, você manda em 5%, ou seja, você dá ordem em 5% do seu corpo, que é, eu vou caminhar, então você está dando uma ordem. Mas, como você bem disse, respirar, bater coração, conversar com as células, gente. As suas células, você nunca parou para pensar, mas até milhões de células no nosso corpo, que elas fazem exatamente o que a gente precisa. O que eu quero dizer com isso? Quanto de nós está no automático e quanto de nós está no comando? Eu peguei essa reflexão dela para dizer o seguinte, quanto de nós deixamos em piloto automático na nossa existência, que aí a gente não vai nem perceber se é fácil, se é difícil, se é desafiador, se é transformador. A gente não vai perceber, porque a gente está vivendo no automático e que aquilo tá bom. É que nem o dono quando traz a ração para o seu gato. O gato, para ele, está satisfeito se ele tiver água e ração limpinha em uma caixa de areia. E para a nossa vida? O que a gente precisa, né, para torná-la atraente? Bom, muitas perguntas, muitas reflexões, então, para hoje. Que a gente continue mais uma semana experimentando nesse trajeto como Joana nos convida, né? Que é longo, que é desafiador, mas que também tem tanta beleza. E através da gratidão, fica novamente o convite, para que a gente encontre as pequenas belezas, grandes belezas, as belezas que existem em nós, né? na pérola que somos, porque de onde viemos, não é isso? Isso aí. De Deus, né? Que não há nada mais belo e mais perfeito. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nos diz o livro dos Espíritos. Questão número 1. Ju, grande beijo. Semana sublime de muitas reflexões e que a gratidão possa nos convidar a caminhar a cada dia. Bem, obrigada, Dani. Obrigada a todos vocês. Deixa comentário, deixa a sua experiência do que tem sido, de como você refletiu sobre isso, apontamentos. Mande foto dos livrinhos. Conta pra gente a história.
porque a gente se emociona junto e é muito bom receber esse carinho, esse apoio, enfim, de vocês. Beijo! Beijo!